Daqui pode ir lá, podcast no ar, neste momento, episódio 44. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Já está aqui, curte aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com os amigos. Hoje o papo vai ser extremamente interessante. Eu sou o Lucas Martins, você já me conhece também meu parceiro Marcelo Cleiton. Fala, Marcelo. Boa, Lucão, e aí, tudo bem? Fala, gente, meu povo. Quinta-feira, né? Estranho, né? Mas eu não sei não, eu acho que o Daqui pra de lá tá começando a virar numa era que é o seguinte, vamos fazer de segunda a sexta. O que você acha? Bora! É nóis. Gente, sejam bem-vindos aí para Daqui pra de lá podcast, pronto para entregar o melhor dos nossos convidados para você. Um beijo em todos, Lucão, faça as honras. Professor Daniel Calazans, professor Calazans, com K, tá ali a logomarca, acabou de explicar, vai contar hoje a história do professor Calazans com K, especialista em aviação, especialista em acidentes aeronáuticos, piloto. A gente vai bater muito papo sobre aviação em geral, mas principalmente, é claro, o nosso assunto, o acidente recente com o avião da Voipés, uma tragédia sem tamanho aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. Mas é uma alegria muito grande receber o senhor aqui no Daqui pra de lá podcast. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo senhor. O senhor deve ser o cabelo branco. Para mim é um grande prazer estar a bordo. Lucas Martins, é um prazer mesmo, hein? Seja bem-vindo. Marcelo Cleiton, Daqui pra de lá. Foi um grande prazer receber o convite, estar aqui com vocês, interagir aí com os internautas, falar desse assunto que envolve aí o meio de transporte mais seguro do mundo. É isso aí. Tem medo de voar, Marcelo? Não, cara, eu tava falando isso para ele. Eu já voo há bastante tempo. Quer dizer, na verdade, não tanto tempo, assim, eu fui voar velho. Mas eu não tenho medo, não. Eu tenho aqueles coisinhas de receio, mas eu sou tranquilo. Para voo, eu sou tranquilo. Né? E quem não tem medo de voar é a Hatboy, camisaria do braço, a Chavante 595, vendas no atacado, frete para todo o Brasil. Você, lojista, que quer ter Hatboy na sua loja, acessa esse QR Code, o pessoal está preparado para te atender, te joga direto para www.hatboy.com.br, lá todos os representantes estão preparados para te atender, com certeza vai receber um bom atendimento e vai ficar muito satisfeito com a qualidade do material. Eu estou aqui sempre com as camisas que eu vou pro ar na tela da Band, já faz mais... Eu acho que faz uns 5, 6 anos que eu uso. 6 anos aí que você está usando o Hatboy, cara. E o Marcelo Cleiton com a Polo. Eu uso minhas polos da Hatboy sempre nos meus momentos com a família, meus momentos de viagem. Hatboy. Eu uso a Hatboy porque o Pedro, na verdade, ele fez eu colocar... Ele fala que eu fico bonito. O Pedro fala, sabe? Pedrão? Falou que eu Vocês fico falaram, pediram meu número. Eu acho que veio novidade por aí, não veio, não? Pediram meu número. Que a Hatboy, é que o Pedro... nós temos o Pedro e o Flávio. Os caras são... O Pedrão é quem fabrica isso aqui, quem monta essa coisa bonita para deixar eu bonito. O Flávio é o rei da comunicação do Brás. O Flávio é o rei da comunicação do Brás. Ele comunica todo mundo, ele passa para todo mundo, ele que dá esse tchan. E a Hatboy, ele presenteia também nossos grandes entrevistados. É claro, com uma camisa também, da mesma forma. Opa! Né? Esperei a novidade, quero agradecer, Hatboy. Lucas, obrigado, muito obrigado. A gente vai. De nada. Com o maior prazer experimentar. E branca é a cor que eu gosto e muito. Aqui foram 2, né, presentes já que eu recebi. Exatamente. Isso, a caneca. Daqui para de lá e a caneca para beber minha aguinha. Vou guardar lá com muito carinho. Obrigado. Usar a nossa camisa aqui. Obrigado, viu, professor? Hatboy no Daqui pra de lá podcast e também a Lioncell, Marcelo Cleiton. Cara, a Lioncell é nossa parceira do começo e graças a Deus está com a gente aí por todo esse tempo. É uma loja, tá aí, o link tá do lado do Lucão, você entrou aí do lado do Lucas, isso. Eles têm a loja pela internet e tem a loja física aqui no Socorro. Cara, você quer trocar de celular, você quer usar você tem o seu iPhone, então o seu iPhone tá... Mas eles são da linha do iPhone. Seu iPhone tá mais badarosca. Cara, você consegue trocar com o Carlos e com a Cíntia. Entrou na loja ali, no online, você vai falar com os vendedores, pessoas de... total confiança, da nossa confiança da Lucão. Para Daqui para de lá também usa produtos da Lion. Entrou lá, os vendedores vão falar bem com você. Entra na Lion, faz o negócio, fala que veio do Para Daqui para de lá, você vai sair com o seu telefone que estava velhinho, sai com um novo e feliz, né? Igual a gente.
Calazans, tem uma dúvida. Muitas dúvidas. Qual o tamanho da televisão da sua casa? Isso. Ih, rapaz, Fala aqui pra mim. esse negócio de número, de tamanho, eu sei não, viu? A televisão, Olhando para ele, 345 polegadas. Eu mesmo já falo. Aquela é uma parede inteira. É a parede inteira. A casa do pé direito da casa dele tem 14 metros. Com certeza. E quem está assistindo na sua casa, na sua TV de 345 polegadas, está vendo com plena, altíssima resolução, porque afinal estamos no estúdio da Vídeo 8 Produções, aqui na Zona Sul de São Paulo. Câmeras de altíssima qualidade, captação em resolução. Sabe o que eu estou gostando? As maiores possíveis. Sabe o que eu estou gostando? Todo entrevistado que vem aqui, a primeira coisa que faz, olha assim, nossa. Então, esse nossa é para você, André da Vídeo 8. É para você. Nossa. Todo mundo que chega aqui fala, o que aconteceu aqui? O Calazans chegou aqui e falou assim, nossa, tá vendo? Então, porque eu falei que eu conheço vários estúdios, né? Mas esse aqui é muito agradável, é atrativo, muito legal. Gostei. Aconchegante é a palavra que eu usei. Eu não falo pelo Lucas, eu falo por aconchegante. Mim. Aconchegante. Muito obrigado pelo agradável. Não foi comigo que ele disse isso, não? Foi pro estúdio da Vídeo 8 Produções. Ai, nossa, André, nossa. É nóis, velho. É nóis. É nóis. Bora pro bate-papo, Luquinha? Bora, agradecemos a presença aqui do Medo dos Humanos de algumas lives. Alô, Hanna. Aí, Lolo, minha filha. O pessoal já está aqui. Quem não segue ainda o Pra Daqui Pra De Lá podcast, aproveita para se inscrever, encaminha para os amigos e avisa, olha, o Pra Daqui Pra De Lá está ao vivo neste momento. Chama o pessoal para ver. E você sai da minha frente um pouquinho. E você que está aí no TikTok também. Também. Você está aqui, ó. O professor está aqui do lado. Lucas Martins e Marcelo Cleiton. Para vocês do YouTube que não estão entendendo nada, é que o TikTok está ao vivo também, tá? Pra Daqui Pra De Lá, mas a gente quer todo mundo aqui, ó, no YouTube. Vocês aí do TikTok venham pro YouTube, Pra Daqui Pra De Lá podcast no YouTube. Importante. Aí, porque aqui você tá vendo os bastidores. Você pode ver nos bastidores com o TikTok e pelo YouTube você assiste a live com qualidade de captação de áudio, de imagem. Aqui no TikTok tá o celular do Marcelo Cleiton. E o celular do Marcelo Cleiton vai transmitir. É o seu celular? Mas tá no nosso TikTok, Pra Daqui Pra De Lá. Isso. Tá no ao vivo da gente, né, filhão? É nóis. Bora. Professor, Oi. Primeiro vamos... primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou ler o currículo do Calazans. Eu olhei o currículo dele e falei, cara, eu vou perder meia hora só lendo o currículo. É um cara que conhece muito do assunto, que estudou bastante para falar sobre aviação. E eu tenho certeza que foi muito abordado nas últimas semanas. Sim. Após o acidente com o avião da Voipés. A gente tem muitos assuntos para falar dentro da aviação, mas é claro que a gente vai começar por aí. Você acompanhou, é claro, tudo o que aconteceu. E hoje, para quem está assistindo ao vivo, já sabe que dia é hoje. Para quem não está assistindo ao vivo, 22 de agosto, saíram as primeiras... famílias receberam os primeiros seguros. Que eu não tinha ideia que esse seguro existe. É uma espécie de seguro obrigatório, um DPVAT do avião, sim, mais ou menos isso. Sim, existe. É uma maneira, né, de você reparar, se é que dá para reparar, minimizar a dor. Né? Então, eu estive conversando com algumas pessoas relacionadas a isso. Alguns procedimentos eu acho muito interessantes, que o gerenciamento de crise, né? Foi criada uma sala de gerenciamento de crise e essa sala ela atende as pessoas e há vários profissionais, há vários tipos de assistência e uma delas é ligada à indenização. Esse seguro, eu vou tentar puxar da minha memória, o RETA, né? É o RETA. Independentemente de culpa da operadora, da companhia aérea, o passageiro vai receber, sim, a família do passageiro, nesse caso, infelizmente. Nesse caso, né? A família, né? Os dependentes. Né? E nada impede que haja outros tipos de indenização também. Né? Não precisa ficar limitado a isso, é possível. Mas, em princípio, é uma satisfação inicial, né? Que a gente entende que não repara, né? Mas está dentro do contexto aí desse acidente. Né? Professor, por que eu acho que de todos os acidentes aéreos, por que é tão demorado a análise da caixa preta, que eu quero que depois você me fale sobre ela, a caixa laranja, que é chamada de caixa preta. E por que é tão demorado essa análise? Olha, depende de vários fatores, né? Por exemplo, às vezes a caixa está muito deteriorada,
Não é o caso dessa, né? Já foi falado que a integridade da caixa foi preservada. O acidente é complexo. Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá, recebi um zap, uma informação de alguém, de um colega do nosso grupo de peritos que eu tenho, o Wilton Raiol, mandou ali. Eu achei interessante que um meteorologista, não sei detalhes, não sei de onde, ele está falando que a causa do acidente foi um vento forte. Ali na matéria não li com profundidade, vento forte. Então, um fala do vento forte, outro fala do gelo. É complexo porque cada item desse, uma perícia, ela não fecha, uma investigação não fecha nenhum assunto. É gelo, ponto, acabou. E não descarta nenhuma. Então, para ler a caixa, os dados, né? Quais são os dados? Qual era o ritmo do motor? Como que o motor estava funcionando na hora? Não estava funcionando? Então, tem que fazer uma análise muito minuciosa. Será que foi essa parte aqui do avião, esses dispositivos de controle? Então tem que fazer uma perícia, dependendo, tem que fazer até raio-x. Então leva-se em torno de 1 ano e meio, 2 anos, isso considerando as coisas favoráveis a uma investigação. Antigamente falava-se de 90 dias, né? Havia uma previsão regulamentar, hoje não mais. Mas essa média, 1 ano e meio. Tempo ainda? Hoje, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, acho que vai levar a investigação desse acidente. Calazans, é claro que a gente não vai bater o martelo nesse momento, porque seria até leviano, tem muita coisa pela frente. Mas há uma série de denúncias que vieram à tona, que já haviam sido feitas antes, e que vieram à tona de maneira maior, com maior publicidade, de falhas de manutenção, principalmente, com problemas nas aeronaves da Voipés, a antiga Passaredo, já foi apelidada no passado de Passamedo. Passamedo. E muitas denúncias vieram à tona, desde não funcionamento de ar-condicionado até problemas de peças caindo, peças faltantes, enfim. Você acompanha a aviação há muito tempo. Vou repetir, a gente não precisa bater o martelo. Olha, foi um problema de falta de manutenção da Voipés. É claro que a gente não vai fazer isso, porque seria leviano. Repito, a gente está no começo de um processo de investigação com gente que está ali analisando profundamente os dados desse acidente. Mas, de uma maneira geral, você vê falhas no funcionamento da Voipés, no funcionamento, na manutenção, daquilo que você, não só desse acidente, mas que você vem analisando ao longo do tempo? Olha, depois desse acidente, como você disse, houve várias denúncias. O avião passou por uma ocorrência, né, tocando aqui a cauda. Interessante isso aqui. Quando o avião sofre um acidente, isso não quer dizer que ele fica inviável para os posteriores voos. Um acidente ou um incidente, uma ocorrência de solo. O avião tem um histórico, diário de bordo, o motor. Então, há de se analisar, a investigação vai fazer isso, vai pegar o histórico do avião e vai analisar. Esse avião passou por alguma ocorrência? Ele passou por alguma manutenção preventiva e corretiva? Como eu disse, se o avião passou por uma ocorrência, ele pode voltar a voar desde que percorra os protocolos previstos pelas autoridades aeronáuticas. Então, se ele sofreu uma ocorrência e passou por um processo de manutenção corretiva, não há problema. E aí há também uma coisa muito interessante, que vai ser feita uma não vou chamar de interrogatório, que não é bem a expressão correta, mas é uma entrevista com as pessoas envolvidas, e aí você consegue montar um quebra-cabeça e chegar à conclusão se ocorrências anteriores puderam contribuir com esse acidente. Mas isto, conforme você mesmo falou, não dá para a gente afirmar, mas vai ser levado em consideração, com certeza. Eu vou falar como um cara leigo e como eu acredito que as pessoas pensam. Parece que todo mundo fala do gelo. Criou gelo, aí perdeu sustentação, pumba, caiu. O cara, quando vê um avião, a gente que costuma, sempre tá voando, você vê o avião numa potência astronômica, que não tem como esse negócio cair. Parece que alguém desligou o motor do bicho e ele desceu com o motor ligado, que se tem o barulho.
Mas sabe aquela coisa assim? Parece que desligar... Ele caiu na vertical. Ele caiu na vertical, igual um papel. Parafuso, como é que é? Parafuso chato? Parafuso chato. Isso. Ele desce... Que o parafuso, vamos dizer assim, o parafuso normal, a aeronave desce com as asas desniveladas. O parafuso chato, a aeronave desce com as asas paralelas ao solo. Segundo alguns especialistas, é irreversível quando a aeronave entra em parafuso chato. Quando ele está nessa situação, é mais fácil do piloto reverter para um voo planado, por exemplo. Parafuso chato. Então, isso que... 40 anos na aviação, nunca vi isso. Parafuso chato. Eu estudei muito sobre parafuso chato. A gente via, não entre parafuso chato. Não entre, porque se você entrar, a possibilidade de sair é quase nula. Então, parafuso chato é o medo, né, dos pilotos. E a aeronave entrou. Aquela imagem que a gente vê é o parafuso chato. Parafuso chato. A aeronave entra com as asas paralelas ao solo e desce na vertical. É impactante. Eu nunca vi uma cena dessa. E nos meus 40 anos de piloto, controlador e especialista na área, eu não lembro se houver algum acidente da aeronave caindo nesse sentido, por favor, me mostre, porque eu não me lembro de nenhum caso. E é impactante, né? Porque a aeronave, quando ela está em emergência, ela tem um ângulo de planeio, o piloto está tentando manobrar, você percebe que essa aeronave estava totalmente descontrolada. Os pilotos não estavam no controle da aeronave. Quando aconteceu, eu vi o vídeo, eu estava a caminho. A gente falou, caiu o avião, vocês estão indo para lá. Então, queda de avião, até então, o primeiro vídeo dele pegando fogo, não tinha visto o vídeo dele caindo. Quando eu vi o vídeo, eu achei que era fake news. Não, eu vi o primeiro da aeronave cair. Aí mandaram eu estava em casa na hora, aí mandaram para mim. Achei que fosse fake news, inteligência artificial. Eu não acreditei que fosse assim. Depois me ligaram, Calazans, você está sabendo? Eu falei, não pode ser verdade, porque aí era verdade mesmo. Então eu não me deixei me impressionar, não me deixei levar pela primeira imagem que eu achei, a aeronave caindo na vertical. Nunca vi isso. E por isso que eu falo que eu vou falar como os leigos e como as pessoas que talvez estão assistindo a gente, falam assim, pô, é verdade. O avião caiu de um jeito que como se estivesse parado no ar. Assim, igual desenho animado, né? Lembra desenho animado? O bichinho vinha, falava e caía. É isso que eu nunca vi. Eu acho que você que já está acostumado com isso, se você nunca viu. Eu nunca vi nunca analisei um acidente, nunca estudei um acidente da maneira que foi, não. Registrando aqui a presença da Débora, da Ana, vi aqui o Vinícius, a Lohana, o pessoal que está com a gente no chat. Vai deixando as perguntas. Num primeiro momento, a gente vai bater esse papo com o Calazans. Depois a gente faz todas as perguntas. Já tem perguntas aqui do medo de humanos de algumas lives, dos humanos de algumas lives. A Priscila também aqui com a gente. A gente já vai fazer todas essas perguntas de vocês aqui. Continuem conosco, que a gente, ao longo do podcast, a gente vai fazendo. Professor, daquilo que foi revelado do que há nas caixas pretas, algo te chamou a atenção que pode indicar um caminho para descobrir o que aconteceu? Vamos lá. A caixa preta, oficialmente, principalmente no que se refere à gravação de voz, conversação entre pilotos, essa conversação ainda não foi revelada. Uma coisa interessante que a Autoridade Aeronáutica do DCEA, Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, analisou a conversação entre piloto e controlador. Tá? Então, lembrando que a conversa entre piloto e controlador ela é gravada também nos órgãos de controle. Até dei uma entrevista, né? Alguém falou, Calazans, você está dando pitáculo, a caixa preta nem foi aberta, você já está dando. Eu falei, não, a caixa preta não foi aberta na época, né? Mas a autoridade aeronáutica foram à mídia e falaram que, aí me chama a atenção, que os pilotos não declararam emergência. Entendeu? Aí é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa a ser analisada também, porque a aeronave veio voando sobre condições meteorológicas adversas, formação de gelo severa. E alguns pilotos solicitaram mudança de rumo para os controladores de tráfego aéreo. E essa aeronave não. Tá? Ela não entrou, porque uma aeronave não cai do nada. Entendeu? Então, quando você passa por emergência, a falha ela vem se degradando aos poucos, você vai percebendo. E aí eu sempre falo, em caso de emergência, o piloto tem 3 prioridades. Primeira coisa é manter o avião em voo. Controlar o avião. Conseguiu controlar o avião? Conseguiu. Aí ele vai navegar. Tá? Então o avião está voando, consegui restabilizar o motor, aí ele voa para Guarulhos, para Viracopos, então ele vai navegar. E a terceira prioridade seria comunicar.
Aí ele declara emergência, aí ele conversa com o controlador de tráfego aéreo. Nessa sequência, a comunicação nós não vemos. Será que ele não teve tempo, não pôde, não conseguiu? Por que ele não solicitou, caso ele tivesse realmente emergência? Por que ele não solicitou? Então, esta pergunta ela vai ser importante. Tá? Quem sabe a gravação da conversa entre piloto e copiloto possa esclarecer alguma coisa aí. Às vezes ele não declara para o controle de tráfego aéreo, mas conversa entre eles. Acelera o motor, dá o trem, flap, seja lá o que for. Tudo que acontece operacionalmente falando vai ficar gravado. Quem sabe, fazendo um histórico do que foi falado a bordo, consiga se traçar uma linha de investigação. A conversa entre o controlador seria uma coisa muito boa. E essa pergunta tem, por que ele não declarou emergência? Ou solicitou, né? A situação a gente sabe que o ATR-72 ele tem o sistema anti-ice. Uma aeronave desse porte, ela pode voar em condições de gelo severo? Porque algumas outras aeronaves, que imagino que também tinham esse sistema, pediram para alterar a rota, justamente para não ter que enfrentar essas condições. O ATR-72 ele tem um sistema para isso, mas ele também deveria pedir mudança de rota? Ele pode ou deve enfrentar esse tipo de condições de gelo severo? Vamos lá. Essa aí, eu não sou especialista no ATR e principalmente nesse dispositivo, mas vamos falar sobre a linha de investigação. Então, eu vou fazer uma pergunta muito interessante. Ele tinha dispositivo de degelo? Vamos falar de uma forma bem ampla. Tinha. Estava funcionando? Outra pergunta. Essa é uma dúvida forte. Estava funcionando? Essa pergunta o professor Calazans não acusa, o professor Calazans pergunta. Sim. Então, como perito aeronáutico, já tive a oportunidade de trabalhar como perito forense, e o ponto alto de uma perícia é você levantar quesitos, que é fazer perguntas. Então, essa é uma pergunta interessante. E aí, tendo o dispositivo operando, ele era suficiente para enfrentar aquela situação, porque ali não havia uma formação de gelo, havia uma formação de gelo severo. Então, às vezes, um avião ele suporta determinado tipo de turbulência ou determinado tipo de vento de través. Mas ele tem um limite. Esse limite é estabelecido em manuais e assim por diante. Então, há de se analisar se a situação pela qual ele estava passando era coerente, compatível com um tipo de avião. De repente, você pega um Airbus, um Boeing, ele consegue passar em uma determinada situação que um avião menor não passe. Então, há de fazer um estudo analisando as condições meteorológicas e a configuração do avião para ver se ele estava voando de uma forma, diante dos seus recursos disponíveis, de uma forma segura. Você sabe que eu nunca tinha escutado a situação de enfrentar o gelo dessa forma, porque a gente sabe que lá em cima já é gelado para dedéu, e que nas asas tem esse... Tem dispositivo para quebrar gelo. O ATR tem, sim, e os outros não. Os outros são algo de metal, não é? Tem vários tipos. Tem dispositivo térmico, elétrico, entendeu? Por exemplo, você pega o tubo de Pitot. O tubo de Pitot é um dispositivo muito importante que capta a pressão estática, a pressão dinâmica, e transforma isso em velocidade. Foi esse tubo de Pitot que derrubou o Air France. Isso. E aí discute-se que foi congelado. Então, por exemplo, o tubo de Pitot é um dispositivo que ele é aquecido constantemente, não só quando há formação de gelo prevista de uma forma severa. Não, tem nas janelas e naquele sensor que tem na frente do... tem também esse aquecedor para quebrar o gelo, que é o sensor próximo do piloto, e é onde tem a gente chama do quê? O que tem no carro? Como é que é o nome? Eu já esqueci. O carburador? Não, o retrovisor. No retrovisor. Porque é para ver as asas. Justamente para ele poder ver as asas. E aí vai fazer o seguinte: quais são os dispositivos que esse avião tinha e se eles foram devidamente utilizados? Esse cotejamento, essa comparação que vai ser feita. Professora Priscila, vou já antecipar a pergunta da Priscila, porque ela fala justamente sobre isso. Ela diz que dias antes
ou até no mesmo dia do acidente, um outro piloto havia comunicado problema com relação ao gelo nas asas. Isso foi uma informação divulgada na imprensa. O senhor acredita em descaso? Ela complementa. Existe algum protocolo com relação às informações fornecidas pelos pilotos? Ou seja, você verificou, você pilotou um avião, você verificou que tem um problema. Nós temos lá na nossa frota de carros da Band o cara que dirige e ele percebe um problema de freio, um problema. Ele é obrigado a comunicar ao departamento de transportes. E eu falo sempre, eu pego no pé dos meninos, é preciso colocar no papel. Não adianta você falar assim para o cara lá, putz, você está com um problema aqui, não está legal. Relata. Você tem que colocar no papel para relatar. Existe algum protocolo geral? Eu sei que na empresa a gente não tem como saber se existe na imprensa. Priscila. Mas existe um protocolo geral para comunicação de falhas em aeronaves? Sim, o diário de bordo é um deles. Então, o piloto está voando, toda ocorrência, ou não necessariamente ocorrência, toda anormalidade ou suspeita, ele é obrigado a lançar no diário de bordo. Assim como o mecânico, respectivamente, no seu trabalho ali também, ele tem sim esta obrigação. O diário de bordo seria um dos documentos importantes. Tá? Agora, eu queria chamar a atenção. Não estou falando voo e pés, hein? Não estou falando, por favor. Mas existe no mundo, não é no Brasil, no Brasil também, a cultura da ocultação. Tá? Eu estudei agora um acidente envolvendo 2 aeronaves da Boeing, né, que foi o Max em 2018, um acidente, e 2019, outro acidente com o mesmo tipo, 2 aeronaves novinhas, morreram aí 346 pessoas. E ali ficou comprovado que havia detalhes ocultos que a tripulação, o engenheiro, principalmente a área de projeto, não relataram. Tá? Então eu não posso afirmar que houve ocultação no voo e pés, mas em geral existe a cultura da ocultação, né? Ocultação em que nem sempre os profissionais não relatam. Porque a gente está falando, relatar um problema com a aeronave significa um custo financeiro alto, seja de conserto, de manutenção, de deixar essa aeronave de funcionar ou, eventualmente, no caso de um avião mais velho, eventualmente inutilizar esse avião. Queria que o senhor falasse sobre isso. Eu gosto desse acidente que é chamado como queda livre. Há documentários em várias mídias que existe, não me refiro ao voo e pés, mas existe a cultura da ocultação e do lucro. Né? Eu tenho questionado onde que está o lucro, quem está em primeiro lugar. Não muito tempo atrás, eu fui numa determinada companhia aérea que eu era instrutor e tinha lá na placa um decálogo, logo na entrada, dizendo que o lucro é insubstituível, que o lucro está acima de todas as coisas. E naquele acidente do Max, o Boeing 737, ficou bem claro isso. A cultura da segurança ficou em segundo lugar. Isso dito pelos próprios engenheiros da Boeing, ficou bem claro. Então, a produção, ela estava, tudo que era relacionado a um procedimento de treinamento que gerasse despesa era colocado em segundo plano, até que resultou em acidente. Tá? Então, essa cultura ela precisa ser melhorada no Brasil e no mundo. Tá? Então, no caso aí, vai ser investigado se houve uma ocultação. Eu quero crer que não, entendeu? Mas a aviação, a segurança de voo, infelizmente, eu tenho que afirmar isso, nem sempre está em primeiro lugar. Deveria estar, mas na prática, no dia a dia, tá? Eu não estou colocando aqui a aviação em risco, sendo o profeta do apocalipse, dizendo para trazer medo, temor, mas eu acho que dá ainda, acredito que na aviação haja segurança, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas é o momento, o Lucas Martins, Marcelo Cleito, da gente parar, principalmente a comunidade aeronáutica, parar e para pensar. Vem cá, existe essa cultura de ocultação? Existe. Até que ponto ela está interferindo na segurança e fazer um realinhamento da concepção, né, consciência de segurança. Eu acho que esse é o momento para nós trabalharmos sobre isso. É seguro voar? Olha, fizeram essa pergunta esses dias. Calazans é seguro? Inclusive fizeram uma
direcionar. É seguro voar pela VoiPES? Olha, se é seguro voar, nós estamos tendo na aviação geral, quando eu falo aviação geral, eu estou excluindo a aviação comercial, um acidente a cada 2 dias. Morrendo, teve um ano que morreram 180 pessoas, um Boeing. Então, essa pergunta, eu acredito que seja seguro, tá? Não coloca essa dúvida. Contudo, essa consciência foi abalada. E isso precisa ser esse convencimento da população. E não adianta vir, que a estatística é isso, que a estatística é aquilo. Olha, através dessa investigação, como outras, é o momento das autoridades aeronáuticas convencerem que a aviação é segura por intermédio não de argumentos falaciosos, mas de documentos. Olha, aconteceu isso, isso e aquilo, vamos recomendar que se faça isso, haverá mudança. Então, tem um problema psicológico aí. A segurança de voo, a percepção é melhor que a realidade. Realidade é seguro, mas a percepção hoje não é. Por acaso eu estou viajando daqui uns dias com a minha filha lá para Salvador, Lauro de Freitas, né? Aí sim, hein, e aí eu, minha esposa e minha filha. Minha esposa não quer ir, está com medo. Entendeu? Então, esta percepção, nós profissionais da aviação, temos segurança em relação a isso, mas a percepção da comunidade como um todo foi afetada e isso precisa ser arrumado. E o que o senhor fala é relevante por uma situação. Hoje nós estamos vendo algumas aeronaves, no caso dessa mesmo, desse ATR, que mostrou uma semana antes, alguém fez uma foto, o aparelho de gelo escrito inoperante. Aí tem alguns relatos de trem de pouso quebrado. E outros relatos tem. Então, assim, eu não imaginava. Para mim, o avião parece estar sempre perfeito. Eu estou chegando aqui nesse estúdio maravilhoso, que eu achei muito bonito mesmo, aconchegante. Mas se eu chego aqui e vejo cadeira quebrada, Calazans, você está aqui, não senta nessa cadeira, o que vai acontecer? Ou alguma coisa. A minha percepção em relação ao estúdio, esse estúdio não é bem preparado tecnologicamente falando. Então, uma amiga minha voou esses dias nessa empresa e viu uma das poltronas bem deteriorada. O que uma poltrona tem a ver com a segurança do voo? Diretamente nada. Mas não é a poltrona em si. Além da poltrona, o que mais está sendo cuidado ou o que mais está sendo descuidado? Então, é esta percepção. Quando o ar-condicionado... Estão discutindo. Calazans, o ar-condicionado... Tem um piloto que falou que voou até o ar-condicionado tem a ver com o sistema de refrigeração. Aí as autoridades vão analisar. Mas vamos supor que o ar-condicionado não tenha nada a ver com a segurança do voo ou com esse acidente. Mas o ar-condicionado deteriorado, a poltrona deteriorada, a porta entreaberta, que foi até passou, né? Então, essas coisas, ainda que não tivessem afetado a segurança do voo, repito, a percepção, a comunidade leiga tem uma percepção que é insegura. Repito, cabe agora às autoridades, os diretores da empresa, juntamente com as autoridades, quebrar essa percepção. A VoiPES é seguro ou não? Eu acredito que seja seguro, mas a percepção que precisa ser melhorada. Curti isso. A TR-72, além da VoiPES, eu acho que a Azul opera com a TR. Acho que no Brasil, acho que só as duas. As duas. Eu já voei, inclusive num voo chegando em Juiz de Fora, que tem aquele vento lateral, e o avião parecia que ia bater asa no chão quando ele vai pesar. Ele já vem meio de lado, ele vem assim, ó. E parece que aquele aeroporto. Aí eu achei que fosse alguma coisa com o meu voo. E depois me disseram que isso é comum lá em Juiz de Fora, porque o vento é lateral, o aeroporto teria sido construído de maneira equivocada. Não vou saber detalhes, talvez o senhor. Você ficou com medinho, velho. Ficou com medinho. Não, e eu pergunto, gente, isso é normal? Isso é normal? É assim mesmo? Eu estava falando com ele aqui que eu só fiquei uma vez com medo de voar. Nunca tive medo de voar, né? Voei em asa motorizada, tracker motorizado, ultraleve. Já fiz, não sou piloto acrobata, mas já fiz acrobacia. Já voei avião militar com porta aberta. A única vez que eu tive medo não tinha a ver com o avião em si, mas foi com a TR numa região lá no sul, muita turbulência. Muita turbulência. É um avião que é mais sujeito à turbulência? Então, olha, eu só voei poucas vezes de TR, acho que pouquíssimas vezes, acho que não dá 5.
Mas essa vez, diante de muitas turbulências que eu peguei, essas foram uma das mais severas. Eu já voei com avião militar, menor, Bandeirante, por exemplo, que é bem suscetível a... Mas nesse dia foi demais. Mas o que me fez ficar com medo foi que eu estava lendo o livro e começou a bater. E, de repente, eu vi os passageiros ficando agitados. Aí eu comecei a ver gritos. Aí o que me assustou mesmo foi quando eu olhei para a comissária, ela estava toda borrada, chorando aos prantos. Aí eu falei assim, ela deve estar sabendo alguma coisa que eu não sei. Né? O comandante falou, aí realmente eu fiquei com medo mesmo. Mas depois eu percebi, fiz uma análise ali do voo. Na realidade, a comissária, ela trouxe insegurança para todos ali. E depois eu conversei com o comandante, e aí, comandante? Nada não, Calazans, uma turbulência aí. E foi uma turbulência considerável, não foi severa, e longe de trazer insegurança ao voo. Mas eu achei, foi o ATR, uma experiência que eu tive com turbulência. E eu voei bastante de ATR. Voei bastante, principalmente em 2014. Né? 2014 foi a Copa do Mundo. E a gente foi fazer a história dos jogadores, da família dos jogadores de futebol da seleção. E muitos eram Minas, Sul, essa parte. E a gente só ia de ATR. A gente era patrocínio da Azul. Então, era só a TR. E eu falo que, para mim, o momento... Eu já viajei para longe e já peguei umas turbulências, mas pegar uma turbulência que eu peguei com a TR indo para Porto Alegre, eu achei que ia cair, que foi aquele que eu te falei. Eu escutava o barulhinho assim... Daquele... Puta, fudeu, caiu. Caiu e não dava para enxergar nada, estava dentro das nuvens, então não dava para ver absolutamente nada. Eu só... imaginava a hora da pancada. Que vem a minha pergunta. Você acha que as pessoas que estavam dentro dessa aeronave caíram acordadas ou desmaiadas? Eu tenho um acidente de um 907 Legacy, 2006. Nós ouvimos a gravação. Naquele voo, os pilotos... Gol, né? O Gol. Os pilotos estavam conscientes e tentando manobrar a aeronave. E a aeronave veio num parafuso mais violento do que esse, em termos de velocidade e razão de descida. Tem áudio, né? Então, afirmaram que em um acidente aeronáutico os passageiros e pilotos morrem antes. Não é verdade essa afirmação. Eu estava falando para ele que uma vez eu experimentei uma turbulência muito forte. Nós estávamos ali em 10, 15 pessoas. Um companheiro meu, um avião militar, também não havia insegurança ali, mas uma turbulência muito forte no pico de Paranaguá. E um companheiro nosso desmaiou. Então, eu acredito que determinadas pessoas podem desmaiar. Éramos 15. Um desmaiou em voo. Depois ele acordou e tudo bem. Então, a situação não foi periclitante, mas aos olhos dele foi tão periclitante que ele ficou desesperado e desmaiou. Nós tivemos que acudi-lo. E nós ali tranquilos. Então, eu acredito que há pessoas que possam desmaiar, que possam ficar inconscientes ou ter infarto, sei lá. Uma vez em São Paulo, uma aeronave arremeteu. Eu estava como controlador do tráfego aéreo e na arremetida, uma operação normal, um passageiro morreu, infartou. Jesus. E é uma situação, uma arremetida normal. Então, ele, não sei o que ele achou. Então, eu acredito que algumas pessoas podem desmaiar ou até mesmo morrer antes do impacto do solo. Mas afirmar que sempre, não dá para afirmar. Não dá para afirmar, porque eu já estudei vários acidentes e ouvi, é triste, mas falar isso, já ouvi passageiros se comunicando e também, desculpa a expressão, o alarde os passageiros, não, os pilotos se comunicando e o alarde dos passageiros, inclusive gritando e tudo. Que a gente está falando de uma queda, não sei se eu vou lembrar os números, mas de 17 mil pés. 6 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros. 5 quilômetros de queda, 6 quilômetros de queda em 2 minutos. É uma velocidade grande, ele cai naquela posição. E da mesma maneira que deu tempo para quem estava no solo ver, pegar o celular do bolso, faça esse exercício quem está acompanhando a gente. Então, você viu alguma coisa, você pega o seu celular do bolso, você desbloqueia, você vai até a câmera, você coloca para gravar. A gente está falando de pelo menos 8, 10 segundos para todo esse processo. Aí tem aquela imagem que dura pelo menos mais uns 20 segundos do avião caindo. E isso, aquilo que foi visível a quem estava no chão. Mas ele vinha caindo já há algum tempo até que ele ficasse Aquilo foi a partir do momento que ele saiu da nuvem, praticamente. Então ele vinha caindo já há algum tempo.
Então as pessoas que estavam dentro do avião se deram conta do que estava acontecendo. Sim. Um troço louco de imaginar você numa situação dessa. É porque desculpa, professor, mas é porque uma queda com uma velocidade maior tem a força G que ela te faz desmaiar. Sim. E essa não foi uma queda tão gigante em termos de força. aceleração. Exatamente. Isso vai ser medido. Eu acho que a investigação pode chegar a essa conclusão também. Teve um acidente em Atlanta, muito interessante, foi um Boeing, esqueci agora qual foi o Boeing, que ele perdeu literalmente... A sustentação, né? Não, ele perdeu o nariz, saiu, o cockpit, né, a cabine de comando saiu, caiu mesmo, literalmente explodiu, e ficou a cabine de passageiros assim, aberta, e ele fez a posição e caiu. Aí, ele caiu de nariz, foi logo após a decolagem em Atlanta. E quando ele cai de nariz, a investigação aberta, mas imagine só a cabine de passageiro aberta. Ele partiu, não no meio, partiu a parte da frente, saiu. E eles chegaram à conclusão que os passageiros estavam conscientes e vendo a queda do avião após o... Então não dá para se afirmar nada. Houve aí alguns especialistas afirmando. Eu, infelizmente, como controlador de tráfego aéreo, infelizmente eu tive a infeliz oportunidade de conversar com um piloto na hora de um determinado acidente. Ele veio a morrer logo após, mas momentos antes estava conversando comigo. Então, as pessoas dizem que eles travam, né? Não, já vi muitos outros, o piloto tentando controlar a aeronave, tentando se comunicar. Então, não dá para afirmar que todos morreram antes do impacto, não. Você conhecia o... Oh, meu Deus. Danilo, né? O nome do piloto? É isso? Não, que isso. Ele foi meu aluno, eu chamava carinhosamente Bananinha. Sério? Porque ele parecia aquele quadro da Praça Nossa lá, que tinha um dos personagens que é Bananinha. Ele sentava, eu dava aula, ele sentava aqui à minha esquerda. Não era amigo dele, né? Mas eu tinha uma boa relação com o Bananinha, o Romano. Foi meu aluno, Danilo Romano. Meu aluno lá no curso de ciência aeronáutica. E eu gostava muito dele, a gente se dava muito bem. Quando eu vi, é uma coisa impactante pra gente, né? Caramba, e ele não era para estar naquele plantão, né? Ele não era. Plantão. Não, mas era o final de semana dele. Não, parece que ele estava de sobreaviso. Era o final de semana dele. Mas aconteceu uma troca e ele acabou assumindo o voo, né? Isso daí, acho que a desculpa para a morte é algo, né, impressionante. A gente não consegue medir isso. É triste, a gente que gosta todo mundo gosta da questão voo, né? Eu e o Lucas cobrimos no começo do ano a queda do helicóptero. Aquele na Serra, né, que teve condições meteorológicas adversas ali. Ali foi bem que morreu a menina. O cara mandou uma foto que eles pousaram antes. E ali nós temos... 31 de dezembro. Foi. Depois de 12 dias que foi encontrado. E nesse dia a gente passou vários dias lá, correndo atrás, tentando achar. Quando acharam, nós chegamos no local. E você vê a história, eu e o Lucas conversando bastante sobre isso. O Lucas, a gente teve meio que deduziu assim. Era dia 31. O cara pousou o helicóptero num lugar que ele falou assim, eu não vou sair daqui. Acho que eu vou conseguir sair porque eu consigo passar por isso. Eu já fiz isso uma vez. E foi onde ele se perdeu. Foi isso. É aquela história do cara que... Não acredita, né? Que dirige carro para transformar para pessoas que andam de carro. O cara faz aquilo todo santo dia. Aí toma uma cachaça, uma canjibrina, e diz, não, tá tranquilo, tô bem para dirigir, tô aqui, sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Uma chuva muito grande, um temporal muito grande. Não, eu sei fazer. E o cara não se dá conta que pode acontecer, né? Luca Martins, eu vou falar agora, eu sou especialista em psicanálise e psicologia. Então vamos lá, eu vou falar como... Eu uso a frase que a psicopatia aeronáutica. A comunidade aeronáutica é uma psicopata. E quando eu falo isso, não é nem um termo ofensivo e não é nem um termo pejorativo, é um termo técnico. E uma das classificações do psicopata é exatamente essa. Ele não acredita no erro. Ele não acredita na falha, ele acredita que vai dar. Então, eu gostaria que a comunidade aeronáutica levasse isso a sério
e até uma jurista me ligou, Calazans, por favor, para de usar esse termo. Eu falei, eu não vou parar de usar esse termo, porque há muitos membros da comunidade aeronáutica é psicopata. Cuidado, não é um termo ofensivo nem pejorativo. Encaixa-se exatamente no que o Lucas Martins acabou de falar. E não acredita, vai dar certo. Quantos acidentes? Pega o Chapecoense. Pô. O cara tinha 2 horas e 42 minutos de voo e colocou 2 horas e 42 minutos de combustível. Ele fazia isso quanto tempo? No mínimo 3 anos. Vai dar e sempre deu. Até um dia que não deu. Isso é psicopatia, dentro de um termo técnico, sem ofender ninguém. Vai dar, eu acredito. O cara não acredita que a coisa pode dar errado. Ele tem uma autoconfiança que ultrapassa os limites da razão. Ultrapassa o limite da razão. Não, agora veio aqui uma dúvida também. No carro, quando a gente está pilotando o carro, vamos lá, estou quase sem gasolina. Eu preciso economizar, eu não ligo o ar-condicionado. Eu reduzo um pouco mais, eu diminuo a aceleração. No avião existe isso também, não? Avião, sim, você pode, dependendo do avião, você pode eliminar alguns sistemas que para economizar combustível. Eu já vi em decolagem, como controlador de tráfego aéreo, a aeronave desligar alguns dispositivos para economizar combustível. É possível que isso aconteça sim. E aqui para nós, sem dedurar ninguém, tem gente que faz isso. Utiliza de alguns mecanismos para economizar combustível. Calazans, eu já participei de muitas investigações de acidentes com um helicóptero e eu sei que de tempos em tempos faz o tal do overhaul, que é uma troca... Gerar uma reforma profunda. Geral, uma reforma profunda que sai quase o preço do helicóptero. É caríssimo. O avião também tem um overhaul? Tem overhaul. Não sou mecânico, né? Mas sabe que o avião ele é peças, né? Então tem peças, tem sistemas, e às vezes tem determinada peça ou sistema que precisa ter o overhaul, outras não. Então o avião também tem o overhaul. E o fabricante determina qual peça que tem o limite máximo, né? Que não pode mais fazer. A gente está falando aqui para o público leigo, né? Não pode mais fazer manutenção. A peça tem que ser trocada. Tem. É um troço louco. Aí a gente vê nos helicópteros, no próprio acidente que envolveu o Ricardo Boechat, era uma questão de reaproveitamento de peças e tudo, mas também nessa história de não vai acontecer, né? Não, essa peça tá boa, tá tudo certo, né? Aquele do Boechat, a gente viu outra psicopatia, né? Por quê? Foi verificado pela ANAC várias falhas na manutenção, tá? E quando ele chegou, ele pousou em Campinas, deixa o Boechat e ele vai para Amarais. Lá no Amarais, ele vai numa oficina mecânica. Nossa. E na oficina mecânica, o diretor, o mecânico, seja lá quem, propõe que ele abra uma ordem de serviço e faça a manutenção. Então, tudo indica que esse avião estava em pane. Não era para ter voltado. Eu gostaria de conversar com esse mecânico, com esse engenheiro, com esse diretor. Vem cá, em que nível é que estava o avião se você propôs a ele a abertura de uma ordem de serviço para realizar uma manutenção? Entendeu? Aí você olha o histórico da aeronave, do helicóptero, na ANAC, tem vários problemas ali de manutenção. Entendeu? Vários. Então, é só olhar o relatório final. Então, você faz aquela pergunta. Para mim, acidente é uma coisa inevitável, concepção jurídica, e imprevisível. Se era evitável e previsível, não é acidente. É outra coisa. Assumir o risco. Você lembra do voo da noiva? Vocês chegaram a ver o voo da noiva? Sim, eu estava vendo isso ontem. Lembra o voo da noiva? Então ele decola da zona oeste de São Paulo, céu do Brigadeiro, azulzinho, ele vai voando e as condições vão degradando. As condições climáticas. Ele enfrenta um nevoeiro e ele não era homologado a voar em mau tempo, não era homologado a voar por instrumento, nem aeronave. O que ele tinha que fazer ali? Voltar. Então, foi previsível? Foi porque ele viu. Foi evitável? Foi porque tinha como voltar. Então, dentro do aspecto jurídico, isso não é acidente. Dentro do aspecto de prevenção, claro que é acidente, eles vão investigar. Então, a gente pergunta, aí entra a psicopatia, é uma análise da psicanálise. Como é que ele entra naquela situação se ele podia ter evitado e foi previsível? Outra pergunta que nós fazemos, pergunta, não é acusação, o Voipés.
aquela formação meteorológica diversa que foi prevista por carta aeronáutica e por boletim meteorológico. Foi previsível, pronto, acabou. Aquelas condições eram viáveis para aquele avião com os recursos que ele tinha? Isso aí a investigação vai determinar. Era evitável? Porque outras aeronaves pediram para evitar, pediram desvio. Então, e aí que a gente vai ter que analisar a evitabilidade e previsibilidade de uma ocorrência. A investigação jurídica, judicial, que se diferencia da investigação do CENIPA, que é técnica, ela faz essa pergunta. Na caixa preta desse avião, me parece que tinham dados que não poder... Foram inibidos? Exato. Por quê? Não sei. Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos lá. A caixa preta tem vários parâmetros. Eu não sou especialista em caixa preta, mas eu sei que vários parâmetros. Né? E aí, vamos lá, o que foi dito, o que vai ser investigado, que a empresa pediu para que alguns parâmetros não fossem analisados, não fossem gravados. Ora, e que a ANAC autorizou. Vamos lá. A ANAC só pode autorizar dentro de um protocolo. Então a pergunta vai ser, primeiramente, é verdade, Calazans pergunta, não acusa, é verdade que a empresa pediu para inibir alguns parâmetros? É verdade. Não, não é verdade. Então está descartada essa. Quais parâmetros foram esses? Já pensou, aqui por hipótese, que tinha lá um parâmetro de medir para ver se o dejeiro estava funcionando ou não, e esse foi inibido? Então, essa pergunta vai ser interessante. Quais parâmetros e se a ANAC, diante de um protocolo regulamentar, podia inibir? Então, uma pergunta muito boa. Eu me lembro do acidente que ocorreu em 1992. Tem acidentes que são antigos, mas são atuais. O Avianca 052, ele decola da Colômbia e vai até os Estados Unidos e cai por falta de combustível, morrendo 70 pessoas ali. Metade sobreviveu. Caiu por falta... Outro chapecoense. Caiu por falta de combustível... Tá? Caiu por falta de combustível e também as condições meteorológicas adversas. E foram pegar a caixa preta, estava travada. A caixa preta estava travada. A única análise que eles conseguiram fazer foi a gravação da conversa entre piloto e controlador. Mas entre os pilotos não deu para ver muita coisa. Então, uma coisa esdrúxula, né? Quando é que você vai imaginar? Era um Boeing 707, que um Boeing 707 intencionalmente estava travado com uma fita isolante. Foi travada intencionalmente. Claro que a gente não está fazendo nenhuma relação com voo e pés, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na aviação, às vezes, a gente vê cada coisa esdrúxula que não dá para explicar, né? Caraca. Olha, tem aqui algumas perguntas. Eu acho que essa foi da Priscila, eu vi aqui. Dá para a gente confiar nas investigações aeronáuticas? A gente sabe que o Brasil tem uma série de distorções em que o dinheiro conta muito, o poder político, o poder financeiro contam demais. Ela pergunta, é possível a gente confiar nas investigações aeronáuticas? Lembrando que são duas investigações diferentes, eu acho importante frisar isso. A da aeronáutica, né, do CENIPA, e a investigação judicial, a investigação da polícia. Priscila, carinhosamente chamada de Pri. Vamos lá. Inclusive, isso está sendo muito questionado hoje, porque agora o STF, essa semana passada, votou o sigilo das investigações em caso se a investigação for percorrer um processo judicial, por intermédio de sigilo. Então, vamos lá. O que nós temos hoje no Brasil, eu ouvi dizer também que a Câmara Federal está elaborando aí uma comissão para acompanhar a investigação. Então, vamos lá. Com todo o respeito ao CENIPA, que faz a investigação conforme o anexo 13, é isso mesmo e pronto, acabou. Nós não temos nenhuma crítica ao CENIPA e nem à sua investigação. Mas o que nós gostaríamos é que a população tivesse acesso à investigação, tivesse uma transparência. Então, a população precisa saber, os usuários, por que caiu esse avião? Então, hoje, pergunta para a população, por que caiu? Quais foram as causas da Marília Mendonça? Ninguém sabe. A população não sabe. Qual foi a causa do Boixal? Um ou outro sabe.
Qual foi a causa do Gabriel Diniz? Um ou outro sabe. Qual foi a causa do Mamonas Assassina, que teve grande repercussão? Então, no calor do acidente, todo mundo fica aí perguntando, passa-se o tempo e cai no esquecimento. Então, seria interessante que a comunidade participasse, principalmente da investigação judicial, para acompanhar. Aí sim, porque muitas pessoas me chotaram de perguntas, me chotaram aí de argumentação. Calazans, eu não acredito na investigação. Por que ela não acredita? Ela não tem motivo para acreditar e nem desacreditar. Mas ela queria ter, essa pessoa queria ter elementos. E isso hoje as pessoas não têm. Eu participei de uma investigação como perito, assessorando a família, que a mulher, uma senhora, perdeu uma filha, jovem, bonita, prestes a casar. Ela pegou assim no meu braço e falou: professor Calazans, eu não quero processar ninguém. Eu não quero processar ninguém, não quero dinheiro. Inclusive, multimilionária, família, mas morreu num avião da aviação geral. Eu quero saber por que a minha filha morreu. E a mulher em lágrimas. Então, essa satisfação, esse luto, isso entra a psicanálise, né? Eu acho que a sociedade precisa disso. E hoje a sociedade não tem participação na investigação, não tem participação no desfecho, e isso traz dúvidas. Não que eu considere a investigação duvidosa, mas em certos casos eu entendo que a participação da sociedade, por intermédio também de peritos, ia trazer... Não, você pega o relatório do CENIPA, com todo o respeito ao CENIPA, é muito técnico, se eu der para você não vai entender nada. Você não vai entender. Então, a sociedade quer participar disso. E hoje não tem essa participação. Quem sabe, nos Estados Unidos é muito comum o Congresso, o acidente do Max, o Congresso americano que desvendou. Acho que se não fosse a interferência do Congresso americano, não ia ter aquele desfecho. Porque o que aconteceu naquele acidente, de coisas de irregularidade, de violação. A empresa não queria entregar documento, inclusive não entregou por uma investigação minuciosa do Congresso americano. Eles descobriram coisa que não viria à tona por intermédio da investigação. Foi esse acidente? Esse acidente, gente, é o acidente mais bizarro do mundo. A Boeing, em concorrência com a Airbus, em 2010, o Airbus produz um avião muito, muito interessante, que é o Airbus 320 Neon. Esse Airbus 320, qual foi a máxima dele? Ele colocou 2 motores muito econômicos, o combustível muito caro, então ele era econômico, tá? E o motor muito eficiente. E a Boeing, não, nós temos que correr atrás. Só que se desenvolvesse um avião, ela ia levar 7, 8 anos. Então ela falou: vamos usar a mesma carcaça do 737 e colocar esse motor novo. Só que esse motor, no projeto, apresentou uma tendência de elevar o avião e estolar. Porque o motor é muito potente, ficava à frente aqui. Então o que eles fizeram? Colocaram um sistema que inibia essa possível atitude do avião. Só que para colocar esse MQS, para colocar esse dispositivo, eles tinham que pedir uma certificação para a FAA. A FAA tinha que certificar, eles tinham que informar o piloto e tinha que treinar o piloto. Isso levaria tempo e muito dinheiro. Então eles disseram: vamos colocar isso e ninguém sabe de nada. Gente, eu estou contando aqui resumidamente. Se olhar esse acidente, é incrível. Violações. Aí o que aconteceu? Em um voo, 2019, em outubro de 2019, esse sistema deu pane. Qual que é mesmo esse... O sistema? Não, o avião que... Era um Boeing 737 MAX. André, depois será que a gente consegue a imagem dele pelo YouTube mesmo, André? 737 MAX. E aí ele deu pane. Os pilotos nem sabiam não sabia, porque quando há uma pane, quando há um problema, o piloto tem que identificar o problema, a pane, e tomar as medidas corretivas. Então, para cada sistema, o piloto é treinado. O motor, sistema elétrico, sistema hidráulico e assim vai. O piloto nem sabia que tinha esse sistema. E houve falha, ele levou o nariz
e caiu, mataram no primeiro acidente 189 pessoas, e 5 meses depois, 154 pessoas, 346 pessoas. É um acidente que você viu o avião subindo, e de repente ele vira de lado aqui assim e cai, não é isso? É isso. Então, e aí, depois, né, uma coisa muito interessante, eles colocaram a culpa no piloto de imediato, a Boeing coloca a culpa no piloto. Né? Então a gente viu não quis treinar. Olha que a empresa o primeiro foi na Indonésia, a Lion, né? Não tem culpa nenhuma, solicitou e eles ocultaram esse sistema. E depois, quando a aeronave caiu no primeiro. Eles sabiam qual era o problema, mas eles ocultaram. E só veio à tona nos detalhes porque o Congresso foi em cima. Inclusive, uma coisa interessante. No primeiro acidente, a Boeing já sabia o que era, mas ocultou. Já sabia a causa, ocultou. As famílias, a comunidade em geral, pediu para groundear o avião. O que é groundear? Colocar no chão até que a pane fosse resolvida. A FAA não quis, a Boeing não quis, e aconteceu o segundo acidente. Caramba. E aí, quando aconteceu o segundo acidente, a FAA ainda falou assim, nós não temos elementos contundentes para parar o avião. Olha só que mentalidade, desculpa, psicopata isso. E aí o Trump, olha que coisa interessante, o Trump teve uma atitude política que superou as autoridades aeronáuticas. Ele groundeou. Não, a partir de hoje, aí a China foi a primeira a fazer isso, foi também. Então foi atitude política. Olha que coisa interessante, do Trump, de groundear a aeronave, e o Congresso descobriu coisas desse acidente. Eu inclusive, no meu canal do YouTube, eu faço uma live de uma aula de uns 40 minutos sobre esse caso. Mas aí, voltando às perguntas, se não fosse o Congresso americano, coisas esdrúxulas não teriam vindo à tona. Então, eu acho que a participação, quando eu falo Congresso, houve também o Congresso, os políticos, mas houve ali a participação da população. Então, Lucas Martins, eu acho que eu não tenho dúvida, mas se a sociedade participasse de uma forma séria, seria bem melhor. Acaba ficando algo que não é transparente, né? Uma pergunta, eu já ouvi falar isso, o André está dizendo aqui. Diz a lenda que os passageiros que se sentam perto da cauda do avião têm mais probabilidade de sobreviver a um acidente do que os que se sentam nas primeiras fileiras. Verdade ou lenda? Eu só sento da metade para trás. Eu não sento da metade para frente. Oi, eu não sabia disso. Por quê? Porque é o seguinte, quando há um acidente... Claro que depende do tipo de acidente. Lembra daquele acidente 254, ocorreu dia 29 de setembro de 1989, lá na Amazônia. O comandante perde o rumo, era para ir para a Zona Norte, ele vai para a Zona Oeste aqui. Não sei se você lembra, ele caiu na Mata Amazônica. Tá? Então, aquele acidente, ele fez um pouso forçado. Tá? Em caso de pouso forçado, porque se cair desse tipo, não interessa onde você está sentado. Entendeu? Se a aeronave, todo mundo. Não tem como. Um acidente como o Voipés, aquele tipo de queda, não tem como sobreviver ninguém. É muito difícil. E outros acidentes que eu conheço, né? Mas quando há um pouso, não um acidente, mas um pouso forçado, então, como foi aquele que ocorreu, o Boeing da Varg 737, que pousou na Amazônia. Tá? Então, própria Chapecoense, né? Oi? Própria Chapecoense. O Chapecoense, eu tenho dúvida, porque dá a entender que ele caiu. Porque quando a aeronave cai, e ali ainda houve sobrevivente. Sim, sim. O Neto estava no fundo. Pô. Então. O Neto, que é o jogador, o zagueiro. Ele foi então ali houve sobrevivente. E estava no fundo. Né? Então o que acontece é o seguinte: há uma desaceleração. E a desaceleração, nem sempre as poltronas suportam essa desaceleração. E aí elas despregam e vão todas para frente. Tá? Aí você vê aquele acidente do Andes, lembra? Do sobrevivente do Andes. Sim, sim. Foi a mesma coisa. Então, nesse acidente do Andes, eu estou falando do Andes, é isso mesmo? É isso mesmo, mas eu não lembro. A Cordilheira. A Cordilheira dos Andes, isso, a Cordilheira. E também do Boeing da Varg, as poltronas despregaram e foram todas para frente. Então, muitas pessoas não morreram do acidente de uma forma abrupta, mas morreram esmagadas e outras
morreram depois, não no momento do acidente. Claro que é do acidente, mas não no momento. Não depois. Então, as pessoas que estão atrás, elas têm menos probabilidade de serem esmagadas. Tá? Em caso de um pouso forçado, havendo uma desaceleração. Eu já conversei com técnico, engenheiro, e eles comprovaram isso. Então, eu procuro sentar da metade para trás, mas mostrando... Vai depender de como a aeronave se acidenta, como que é o pouso forçado, onde que ela faz o pouso forçado. Você pega ali no TAM 3054, ali em Congonhas. Eu lembro da entrevista dos tripulantes que sobreviveram no voo da Chapecoense e disseram que, obviamente, houve desespero, obviamente, pessoas se levantaram, enfim. E essas pessoas são jogadas de um lado para o outro no momento do acidente. Se não tiverem com cinto. E eles fizeram a postura que se espera, né? Que é... Cabeça no meio das pernas. Cabeça no meio das pernas, mão protegendo a cabeça, porque eventualmente se protege das coisas que ficam voando. E nesse caso especificamente, essas pessoas, esses tripulantes, acabaram sobrevivendo. E é muito importante esse tipo de orientação, que é repetitiva nos aviões. Eu não aguento mais ouvir aquilo, mas é importante gravar isso na memória, né? Inclusive, quando as comissárias estão lá, tá todo mundo, tem gente vendo o celular, ninguém está nem prestando atenção e nem lê, né, o manual. E aquilo ali pode salvar a tua vida. Inclusive, no acidente da Varig, que nós citamos, teve um passageiro que morreu por causa disso, que ele estava com uma maleta, depois descobriu, né, que a maleta estava cheia de dinheiro, e ele quis preservar a maleta e a maleta cortou a cabeça dele, ele morreu por causa disso. Então, ele não... Porque quando você vai na posição de segurança, o teu corpo fica menos exposto a tudo que vem contra você, até mesmo menos exposto à fratura. Então, você está assim, você está aberto a cadeiras, a poltronas, a tudo aquilo que possa te colidir. Então, você diminui a área de ação. Se diminui a área de ação, tá? Você tem mais probabilidade de sair ileso. O André falou que nós temos imagem aqui. Pode colocar, André. Pode colocar a imagem do avião. Opa. Esse é o Max, é o dos Estados Unidos. Né? Pode pôr. Não, show de bola. Dentro do avião, ele tem imagem. Eu assisti recentemente aquele... Oh, meu Deus, como é que é o nome do filme? Do pouso no Rio Hudson. Poxa, aquele tem uma coisa interessante. No Rio Hudson, ele decola. Eu vi a gravação do controlador, do piloto. Ele decola, gansos entram nas duas turbinas, um 320, né? E esse comandante foi fenomenal. E o controlador pergunta para ele se ele tinha condições de fazer o pouso no aeroporto, que tinha decolado, e ele fala unable, né? Sem condições. Essa palavra unable e a tranquilidade com que ele fala isso. Agora, tem uma coisa muito interessante nesse acidente. Teve um outro acidente, agora eu não lembro detalhes, de menor proporção. A aeronave decola, esqueci de todos os detalhes, mas a aeronave decola e na decolagem bate a asa no chão e o piloto pede para voltar em condições favoráveis. Mas o piloto estava tão estressado e estressou também ali a comissária e os passageiros morreram porque o avião pegou fogo, mas não era para morrer ninguém. Mas os passageiros não seguiram a orientação dos comissários, quiseram sair com seus pertences e fechou a porta. 70 pessoas morreram por causa disso. Não foi nem por causa do acidente. Caramba! Então, no Rio Hudson, o que nós temos ali? O comandante tranquilamente fala com os comissários e os comissários tranquilamente controlam, gerenciam uma crise. Então, aquilo que eu falei, né, que eu só fiquei com medo de voar uma vez por causa da comissária. Né? Então, aqui esse é um exemplo de um voo, de um acidente, no caso no Rio Hudson, em que houve ali mais do que um gerenciamento de crise, levando ali em consideração a calma, a tranquilidade. Para mim, é um show, é um exemplo para todos nós. André, qual que é esse que está aqui na tela? É o Max. Pode rodar aí para a gente. É uma imagem interna do avião, né? Tem uma janela ali que
Já está aberta, né? Não, a saída de emergência está aberta. É um pouso de emergência. O pouso de emergência, eles diminuem as lâmpadas, né? Para economizar ali energia. Energia mesmo? Eles fazem e isso. Ali a saída de emergência já está aberta. Imagina o desespero de quem está ali, né? Então... Que isso? Esse caso aí, essa ocorrência eu não conheço. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Nós, em geral, população em geral, está preparada para a emergência? Não necessariamente emergência em voo, também em voo. Nós estamos preparados. Se eu gritar aqui, fogo, o que acontece? Boa, Nezinho. Todo mundo grita, sai correndo. Agora imagine você dentro de uma caixa em voo. Então, passageiros, saem por aqui. Primeiro, teve um acidente em Salvador, eu me lembro que só morreu eu trabalhei em Salvador, só morreu um passageiro, porque partiu ali o avião, ele partiu, foi um buraco ali, e o passageiro saiu correndo, não era para ter morrido ninguém. Quando ele sai correndo, ele cai e morre. Tá? Então, o que matou o passageiro não foi necessariamente o acidente em si, mas foi a sua situação psicológica de enfrentar. Então, eu acho que quando eu vejo num avião as pessoas, as comissárias lá dando seus sinais, e as pessoas assim, toda dispersa, isso me preocupa. Né? Então, eu acho que nós... eu estava conversando com a minha filha mais nova, Ana, ela faz neurociências, e eu falo que nós estamos precisando estudar temperamentos, né? Como se comportar em situações de adversidades. E acidente de avião nos ensina isso. A Priscila ela fez bastante perguntas, mas essa pergunta dela aqui é boa. Todas são boas, mas essa aqui está legal. Existe perseguição ou pressão junto aos pilotos com relação a relatar problemas adversos? Isso é interessante. Vamos voltar ao MAX? No MAX, você vai lá, você vê que a MAX acontece o seguinte, a Boeing ela comprou a McDonald's. Então, se fundiu. Quando se fundiu, mudou o conceito da empresa. Tá? Mudou o conceito. E a Boeing era uma referência de segurança, referência enorme. E, a partir daquele momento, a segurança ficou em segundo plano. E, olha só que coisa interessante. Presta atenção. Quem relatava, todas as ocorrências em relação ao projeto tinham que ser ocultadas. Quem relatava era demitido, transferido ou perseguido de uma outra maneira. Caramba! Isso aconteceu. Na Boeing. Isso aconteceu, isso foi comprovado. Não é o professor Calazans, na Boeing. E eu posso garantir, não estou falando da Voipes, por favor. Eu posso garantir que essa cultura da ocultação existe também no Brasil. Existe. Tem que esconder. Porque representa... relatar você está produzindo provas. Você está produzindo provas contra você, né? Eles acham... Por exemplo, no caso da Boeing, eles acreditavam que se tudo que fosse relatado poderia um dia ser usado contra eles numa investigação. Então, é possível que inclusive, vou até falar aqui, vocês viram na mídia, muitas pessoas vieram trazendo informações, não da Voipes, que eu não estou falando em nome da Voipes, nem para ela, nem contra ela. Mas essa cultura, Pri, é uma cultura internacional e existe sim. A gente mostrou várias denúncias que foram feitas contra a Voipes, de mau funcionamento, de falhas de manutenção, de pressão contra funcionários, enfim. E a gente aguarda, é claro, as investigações, que são essas investigações que vão comprovar se essas denúncias de fato são verdadeiras ou não. Isso. Mas, no geral, onde há fumaça, há fogo. Sim. O apelido da Passaredo não se tornou Passamedo por acaso. Ele exagera aqui, não é porque tinha gente feia, aqui, né? mas normalmente são situações que acontecem que levam à criação desse tipo de imagem. Uhum. E agora é o momento para fazer perguntas e que elas sejam respondidas. Então, nós não estamos acusando ninguém, ok? Mas, se ela é segura, eu acredito que seja, tem aí, repito, uma grande oportunidade para mudar a percepção. Não juntamente com as autoridades aeronáuticas. Um dia a autoridade aeronáutica vai fazer um relatório preliminar e depois que nós gostaríamos, primeiro, é que houvesse mesmo a participação
da população, por intermédio do Congresso, Câmara, tá? Para trazer, dirimir essas dúvidas. Uma vez eu fui acusado de uma determinada situação, eu fui militar, ia passar pela justiça militar. Acabou não dando nada. Mas eu falei pro meu chefe falou, Calazans, tá complicado as coisas para você aí, nesse sentido, uma ocorrência que eu não estava envolvido. Eu falei, tranquilo, chefe. Eu quero me apresentar para a justiça militar para que eu tenha toda a possibilidade de apresentar, provar a minha inocência. Estou tranquilo. E não deu em nada. Então, mesma coisa, que ela tem agora... Pergunta-se muito sobre a segurança da Voipés. Ela vai ter oportunidade para mudar a percepção de alguém, né, que possa temer. Tá aí. Já foi processado por algo que falou sobre aviação? Ou já sofreu represália? Já te fizeram aquela ligação? Já. Calazans, você está falando demais. Já completando a pergunta da Priscila, essa aqui. Já. Eu já sofri. Ô, Priscila, por nós vai conversar. Desculpa, nós vai aqui. Já, Priscila. Já. Uma vez eu dei entrevista numa determinada imprensa, que não foram vocês, e eu fiz pergunta. O professor Calazans faz pergunta, mas preste atenção nas perguntas do professor Calazans, que se ela for bem respondida, sai muita coisa ali. E aí o camarada... Houve uma edição, tá? Não foi bem aquilo que eu falei, mas houve uma edição. E depois, aquilo que eu pontuei era realidade, era verdade. E a pessoa me ligou, um advogado, falou, Calazans, nós vamos te processar, tal. Eu fiquei tranquilo. Mas essa pessoa percebeu que se ela fosse me processar, ela não ia se dar bem, porque eu teria como caminhar para uma prova daquilo que eu falei, ou daquilo que eu insinuei. Eu, como perito, mais como professor, eu não sou promotor, não sou delegado, não sou juiz. A minha intenção é dar aula, é trazer uma concepção de segurança. Não tenho por finalidade acusar ninguém. Mas, quando você comenta um acidente, tem acidentes que eu sei por que aconteceu. E nem sempre eu posso falar. E, às vezes, sou provocado. E, às vezes, sou também reprimido. Calazans, não fala sobre isso. Muitas pessoas me ligam e falam para eu não dar entrevista, né? Eu falo, fica calmo, fica tranquilo que eu não vou acusar ninguém. Mas quero trabalhar juntamente com a... Vocês têm um papel que vocês não têm noção do papel de vocês da imprensa em trabalhar nesses assuntos, principalmente para elucidação do assunto. Não é o CENIPA que vai dar essa elucidação. Com todo respeito ao CENIPA, ele tem uma finalidade muito técnica e salutar e aprovável. Mas a população precisa que vocês tragam pessoas técnicas aqui, eu ou outros, para trazer essa transparência. Porque de que forma que o trabalho do CENIPA é passado para a Polícia Civil para determinar responsabilidades? Porque o trabalho do CENIPA não é determinar culpados. O CENIPA vai determinar quais foram as causas. Nem causa. Como é que funciona? Vou dar um exemplo. Vamos voltar lá no voo da noiva? Vamos lá. Então, o voo da noiva, o CENIPA vai falar que o CENIPA não fala sobre causas e nem quem deu causa. Nem culpa, nem responsabilidade. Voo da noiva. O helicóptero decola, vai caminhando, as condições vão degradando e ele cai. As condições meteorológicas diversas, nevoeiro, contribuiu para o acidente? Sim. Contribuiu. Então o CENIPA vai falar isso, que as condições meteorológicas contribuíram. Agora, eu vou fazer a pergunta, foi a causa do acidente? Não. A causa foi a imprudência do piloto, sabendo que as condições estavam degradadas e progrediu. Então, o CENIPA não vai falar de causas e nem de quem causou. A investigação judicial... Estou dando um exemplo aqui muito simples, tá? Mas real. A investigação judicial, não. Ela vai analisar quem deu causa. Peraí, você tinha como prever? Você tinha como evitar? Então, você causou o acidente. Você é culpado na esfera penal, se ele sobreviver, e na esfera civil para indenização. E aí, eu trabalho com um grupo de peritos, e aí que está o ponto crucial. É temerário pegar um relatório do CENIPA para fins judiciais. É temerário porque a linguagem, a finalidade, o método da investigação é bem diferente de uma investigação judicial. Então, aí é interessante que eu sempre recomendo que nunca se utilize
os documentos do CENIPA para a investigação. Mas eu faço outra pergunta. Temos no Brasil hoje profissionais preparados para acompanhar ou orientar, assessorar a justiça, seja delegado ou promotor? Aí é que está o problema. E eu acho que não temos hoje ainda profissional. Nós temos um acidente a cada 2 dias na versão geral. Muito deles abre-se um inquérito e não dá prosseguimento porque o delegado olha aquilo. Eu tô imaginando agora, eu trabalho com jornalismo policial, estou imaginando, para citar um delegado que veio aqui extremamente competente, o Nico veio aqui, o Fábio Caipira veio aqui, Evaldo Aleixo veio aqui, o Fábio Bopp, que é chefe dos investigadores do GER, são policiais extremamente competentes, mas vão investigar o acidente da Voipés, a queda do avião da Voipés. Vão pegar, por exemplo, dados da Caixa Preta, ou, por exemplo, os destroços que foram recolhidos no local. E de que forma eles vão afirmar quem foi o responsável pela queda? Você não tem como, você precisa de alguém que conheça do assunto, né? Então, eu acompanhei um acidente, dando assistência à família, e nesse caso achei interessante que o CENIPA chamou o delegado, houve um inquérito, o CENIPA chamou o delegado para ver a abertura do motor. Eu não entendo de motor, você entende? Se chamar vocês e chamaram o delegado dispensou. Falei, não, delegado, agora era o momento de contratar um perito especialista em mecânica, tá, para ver isto. Então, você entendeu? Então, aí entra o perito. Eu tive uma oportunidade uma vez de assessorar um Ministério Público. Pô, foi sensacional. O que eu falei para o promotor, como falei, mudou toda a concepção da acusação. Quer ver uma outra coisa interessante? Teve um acidente com um helicóptero que passou por uma manutenção dias antes do acidente. Houve uma pergunta que a manutenção foi deficiente. E teria uma peça que quebrou. E essa peça era o ponto principal do acidente. Aí o CENIPA, dentro de toda a legalidade, fez o teste de várias peças e fez um teste destrutivo. E bem antes, né, de ser utilizado. Agora a pergunta é, será que aquela peça realmente foi a causa do acidente? Se foi, ela foi destruída. Então, naquela parte, naquele momento do teste destrutivo, dentro de toda a legalidade, teria que ter um perito acompanhando para ver se aquela peça foi a causa do acidente. Então, aí é um exemplo do que nós damos da perícia aeronáutica. Olha, é um troço que é muito difícil, porque você tem o piloto e as decisões, a perícia do piloto e as decisões tomadas pelo piloto, você tem as orientações e a parte que cabe ao controle aéreo. Você tem a parte mecânica da aeronave, que é extremamente importante, e tudo aquilo que vem com a manutenção da aeronave, ou seja, que é a mecânica, mas aquilo que foi feito anteriormente. Porque não é só aquilo que está acontecendo ali no ar. Porque tudo que está acontecendo ali no ar é um reflexo daquilo que foi feito. O acidente não começa no ar. O desfecho não começa no chão. Bom, o trem não foi feito para cair, né, bicho? Foi feito para voar. E eu tenho uma curiosidade. Não, o trem é... o trem é avião. Você é mineiro? É mineiro? É isso. Mas peraí. O helicóptero, no caso desse daí da noiva, né, como foi o lá de Paraibuna também, o cara bateu praticamente quase 200 km por hora, né? Que estraçalhou tudo. O da noiva caiu. Da noiva o da noiva... Ele perdeu a sustentação e caiu. Esse da praia bateu, entrou voando. Isso. Bateu voando. O cara, se ele entra numa zona dessa de perigo, ele não é muito mais fácil. Eu não sei, sou leigo nessa história. O cara, opa, não tô vendo nada, deixa eu ir baixando devagarzinho. Não é possível isso acontecer? Vamos lá. Quando ele vê uma situação, principalmente condições meteorológicas, no caso aí, nevoeiro, névoa úmida, ele tem uma opção. Quais são as opções? Não sei, depende das circunstâncias. Baixar em região montanhosa é perigosíssimo. Né? Se ele fez isso, porque você vai baixando em região montanhosa, em condições... já baixa na árvore. Aí já entra voando. Então, ele pode subir, se tiver condições para isso, melhor é voltar.
Volta. Ele não pousou antes, não fez um pouso? Então. Ficasse ali 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias. Traz o avião depois, manda alguém buscar. Entendeu? Era 31 de dezembro, né? Então, aí entra a pressão. Você vai dizer que há pressão. É muito comum na aviação geral, para quem pilota, para empresários. Há pressão, sim, viu? Voltando à Priscila. Priscila, você não sabe como tem pressão de empresário. Você não tem ideia. Eu sou o dono do avião, tem que fazer esse voo. Como essa pressão tem na aviação comercial, nem tanto, mas na aviação geral, quando tem piloto privado, que pilota para empresário executivo, a pressão é enorme de voar com um helicóptero acima do peso, com mais pessoas, em horário indesejado, em condições. Se o piloto, desculpa a expressão aqui, não for macho, ele se deixa levar. Sim, se deixa levar. E existe pressão, assim, não vem falar psicopata, sem ofender, né? Porque psicopatia é quando você não acredita, né? Fazendo uma avaliação bem ampla. Quando você não acredita. Como é que você vai voar naquelas condições? Existe um canal... A Priscila tá arrebentando aqui, viu, velho? Existe um canal específico para denúncia? Ó, estou sendo pressionado dentro da minha empresa, dentro do... Eu não posso relatar, pô, estou vendo aqui, isso é arriscado, pode cair esse avião, mas aqui não estão deixando eu relatar. Tem um canal que ele pode fazer essa denúncia? ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. Sigilosa? Não. Você quer que eu responda? Você quer que eu ria? Você quer que eu chore? O cara vai fazer essa denúncia e vai perder emprego. Olha, vamos lá. Eu tive num debate esses dias, o camarada bateu de frente comigo, que é totalmente sigiloso. Olha, vamos falar do sistema. Quando se fala de sistema, você vai acreditar. Entendeu? Mas eu conheço casos, tá? Que pessoas que fizeram denúncias anônimas foram descobertas e perseguidas. Eu não estou dizendo que é o caso hoje. Esses casos que eu conheço, tanto na área do tráfego aéreo quanto na área da aviação, eu conheço casos que as pessoas... eu fiz uma denúncia anônima e descobriram que foi eu. Eu fiz uma denúncia anônima em relação a determinado assunto relacionado à aviação e fui descoberto. Quando você estava no controle aéreo? Não vou falar onde eu estava. Mas eu fui descoberto. Eu falei que eu fui descobrido. Eu fui descoberto. Isso é um bate-papo de sala. A gente está em casa, ninguém está vendo. Não, só nós estamos trocando ideia. Eu acredito no... Eu acredito no sistema e acredito no anonimato, tá? Mas eu não acredito que ele seja perfeito. É isso que eu queria falar. Eu não acredito que ele seja perfeito. Diante de inteligência artificial, e antes eu estou estudando, tive contato com inteligência artificial. Pessoal, hoje, pessoas descobrem que a gente está aqui nessa sala, nossa temperatura. Vocês estão entendendo? Então, eu acredito no sistema. Eu só não acredito que ele seja perfeito. E quando eu falo que eu não acredito que ele seja perfeito, eu não estou dizendo que a ANAC, as autoridades, trabalhem com violações. Não é isso. Não estou dizendo que eles são... pessoas sem caráter. Não é isso. Falhas. Acredito que haja falha. Não é idolo, intencional, não há maldade. Eu só não posso acreditar na perfeição. Claro. É isso. Ô, Lucão, bom, eu quero que você... Quem é a Amanda Calazans? Amanda Calazans? Amanda Calazans eu conheci por intermédio da mídia. Embora... ela tem o meu nome, ela não é minha parente. Tá? Olha que coisa que está aqui, né? Minha parente era uma entusiasta, trabalha... Que legal, cara. Ela trabalha na aviação. Manda um abraço para ela. Um grande abraço aí, Amanda. Ela atua bem na aviação, ela tem muito conhecimento da aviação. Amanda, um grande abraço. Tá. Quero mandar aqui um abraço para o Pedro, para a Priscila, para o Vinícius, para a Renata. Bastante gente acompanhando aqui, entrando nesse nosso bate-papo bastante interessante. O YouTube aqui... chegando pesado. E, galera... Professor, quem quiser te encontrar, professor, aqui no YouTube, nas redes sociais, passa aí o serviço completo. Vamos levar, gente. Então vamos lá. Eu tenho um canal do YouTube, né? Professor Calazans. Lá eu tenho análise de vários acidentes. Eu tenho uma playlist que chama CSI da Aviação. Nossa. Eu comento sobre o caso que eu falei aqui do Max, o voo da noiva, o Boeing 70, o Varg, o voo 242... 052 da Avianca, o 3054. O 3054 aqui que explodiu
em Congonhas. Inclusive, eu estava lá na hora do acidente, não na hora do acidente, momentos depois. Então, eu tenho um playlist só de CSI da aviação, onde eu discuto. Eu faço uma abordagem bem diferente, tá? Então, eu faço uma abordagem de CSI, uma investigação judicial, que é diferente de uma investigação técnica. E como eu sou especialista em psicanálise e neurociência, eu trago também uma percepção dessa. Então, é uma abordagem totalmente nova. Professor Calazans com K. Com K. Mas seu nome é com C, rapaz? Rapaz, meu tio Neca, ô tio Neca, tá assistindo? Deve estar assistindo. Uma vez me deu uma... O Calazans é com C! É que o meu Calazans era com C, e eu sou conhecido na aviação há 40 anos por professor Calazans. E quando eu fui registrar a marca, já tinha um professor Calazans, nem sei do que, lá da USP. Aí eu não quis mudar o nome, professor Daniel, professor Celso, aí tinha que trabalhar novamente, né? Então deixa eu mudar, ficou mais fácil mudar com K, e aí professor Calazans. E já tem a logomarca. Eu quero mandar aqui, Andrezão, cortando para mim mesmo, porque isso aqui é promessa, é dívida. Caio, o Caio é o cara que tá fazendo essa minha barbinha bonitinha, sabe? É mesmo? É meu barbeiro. E o Caio é cara nota 1000. Caio, um abraço para você. Falei que ia falar de você aqui no programa. Quero ver esse corte aí, ó, com você aí, ó. Mostra pra galera aí que você é conhecido. O cara é um barbeiro de primeira, hein? É um merchanzinho para você aí, brother. Nossa família que está sempre com a gente, nossos amigos, né? Obrigado por comparecerem no nosso podcast, que está ajudando bastante. Galera, YouTube, bora. A gente precisa de inscritos, a gente precisa que esse canal suba bastante para ajudar eu e o Luquinha, né? A trabalhar aqui o Pá Daqui Pá de Lá podcast. Exatamente. E você falou do YouTube, professor Calazans aqui no YouTube, mas tem o Instagram, tem o que mais? Tem o Instagram, Prof. Calazans, eu tenho o site, curso de perito aeronáutico, se alguém quiser fazer o curso de perito aeronáutico. Também no meu site tem quem quiser ser assinante, como do CSI, para a gente discutir acidentes. Tá? Eu tenho um grupo de peritos aeronáuticos, Raiol, Fragoso, Neto Controlador, especialista peluíta. Então, é uma turma boa. De vez em quando nós nos reunimos para debater acidente dentro de uma abordagem técnica perita, mais acessível à população. Legal, hein? Eu conheço um cara que é controlador também, ele fica controlando. E aí, já fez a postagem, já editou. É meu chefe. É controlador de voo, né? É desse menino. Mas olha, professor, que conhecimento rico eu acho que a gente não pode prolongar tanto o nosso podcast que já... A gente faz outro dia. Mas eu acho que vai ter história para mais aí, né? Espero que não tenha um acidente. Não, que não seja outro acidente. Né? Porque isso é rico demais. As pessoas que com certeza vão assistir agora, que assistiram agora, que vão assistir depois, eles vão tirar dúvidas de coisas antigas e atual. Né? Como você mesmo disse, um acidente de 82 que hoje parece que é... mas atual. Não é? Então, acho que as pessoas vão se deleitar aí de tanto conhecimento. É isso aí. Viu? Valeu, galera. Grande abraço. Não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe e avise para os amigos. Grande abraço, gente. Valeu, professor. Obrigado. Muito obrigado. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Maior abraço. Voando. Valeu, Andrezão.